Aqui eu tenho uma espuma floral. Essa é o modelo mais utilizado, que é o tijolinho, que chamam, porque se assemelha com um tijolo. Esse tá seco, ele é até áspero, parece tipo um isopor. Porém, eu já trouxe aqui uma molhada. E aí a cor até modifica um pouco. E aí quando você molha, você vê, olha, que ele solta água. Uma espuma dessa, ela absorve cerca de 1,5 litro de água. Então, assim, é muita água. E existe uma técnica correta de hidratação da espuma. Às vezes a gente está no salão trabalhando, uma pessoa diz, vai precisar de uma espuma, ou tem gente que chama de bucha, de esponja. Vai, aí chega lá, coloca na água e empurra. E aí fica segurando. Daqui a pouco quando ela solta, a bicha sobe, tá boiando. Então não é dessa forma que se molha a espuma. Tem até um vídeo lá no meu canal ensinando que você coloca a espuma, deixa ela sozinha, ela desce. À medida que ela vai absorvendo a água, ela vai descendo. E quando finaliza, ela para de absorver. Você retira e utiliza. Quando você empurra, entra ar nela, molha só a parte de fora, o meio fica seco. Se você pega uma faca, pega o canivete, corta, ele vai estar seco. E isso vai ser ruim para as suas flores, que as flores elas vão murchar. E o ideal é você trabalhar com pratinhos para repor a água. Porque assim, à medida que você vai espetando a espuma, que você vai colocando flor, vai saindo água. E aí às vezes fica um melaceiro total. E essa água, quando você tem um pratinho, você pode vir depois e coloca cerca de um copo de água aqui, que a água que a flor precisa, ela retira da espuma. E a espuma vai retirar do prato. Então fica essa dica. Às vezes eu costumo fazer muito arranjo rasteiro nesse tipo de pratinho. É um pratinho super barato, eu acho que custa em torno de R$4. Não mela a sua toalha, ou às vezes se você não vai usar uma toalha, não mancha o vidro da sua mesa ou a madeira da sua mesa. E você reaproveita inúmeras vezes, tá? Porém, o meu arranjo, eu vou fazer nessa base aqui, olha. É tipo uma canoa. Ela é de plástico. E aí é baratinha também. Essa é da Floral Atlanta. E aí o meu arranjo, ele vai ser um arranjo rasteiro. Lembrando que quando a gente vai trabalhar um arranjo para centro de mesa, ele não pode ter altura. Eu não posso pegar um arranjo e botar umas flores, tipo assim, 40, 50 centímetros. E aí depois, à medida que você vai colocando, aí vai ficar uma floresta. E a pessoa que está à frente não vai poder ver a outra. Você não vai poder conversar com quem sentou do outro lado da mesa. E aí o ideal seria um arranjo de no máximo 20, 30 centímetros. Então nosso arranjo ele teria que ter no máximo essa altura. Porque às vezes o que acontece quando a gente faz uma decoração de festa que coloca um arranjo um pouco alto, 50, 60 centímetros, as pessoas quando sentam à mesa, que quer conversar com a que está do outro lado, aquilo incomoda ou fica virando para um lado para o outro, ou às vezes tira o arranjo e coloca no chão. Aí de repente o dono da festa passa e diz, meu Deus, eu paguei R$80, R$100 em cada centro de mesa, tá ali no chão, arriscado ainda quebrar o vaso e eu ter que pagar o vaso do decorador. Então, o ideal é 20, 30 centímetros ou a partir de 80 centímetros. Use uma base alta e trabalhe o arranjo na parte de cima. Aí não tem problema, tá? Eu não vou estar utilizando folhagem. Nosso arranjo vai ser um arranjo até razoavelmente chique. E aí, não sei se vocês perceberam, mas tipo, todas as borrachinhas eu guardo. E aí a gente ajuda a contribuir com o meio ambiente, reutiliza, bem como o plástico. Eu coloco lá no condomínio na coleta seletiva, para que já seja dado o destino correto. E aí eu vou só ver as flores que precisam ser limpadas. Nesse caso, como eu não vou fazer buquê, eu não preciso tirar as folhas.
até porque elas vão ser cortadas, a grande maioria. E de repente a folha da flor, ela já pode fazer até composição de preenchimento. Já existe uma bondade que a espuma floral ela já é nessa tonalidade verde, que aí ela já esconde um pouco as imperfeições, mas o ideal é que a gente não deixe buraco nenhum, toda a espuma seja preenchida. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com flores, que foi mais ou menos lá por 1999, alguns tempos atrás, minha irmã trabalhava com festa lá em Itabaiana e ela ia ter um 15 anos, grande, e ela vai, vou precisar que você me ajude. E aí você fica com a parte das flores, aí eu sei. E assim, a gente tem uma dificuldade enorme de comprar tanto flor quanto espuma. E a gente utilizava um pedacinho de espuma pequenininho, acho que cortava aqui e ainda cortava ao meio para fazer um centro de mesa. Naquela época não tinha técnica nenhuma, utilizava às vezes até papel alumínio para cobrir a espuma, que era para não sair a água. E aí depois, no decorrer do tempo, eu tentei me aperfeiçoar cada vez mais e aí fui fazer um curso em Recife e lá tinha Stans, que foi a minha professora, e Carlinhos Wais, que é de Rio Grande do Sul, e foi quando eles falaram da ABAF, da academia, e eu dizia, um dia eu ainda vou ser aí dessa academia. E corri atrás do meu sonho, me capacitei e estou aqui. E naquela época não existia tipo YouTube para você aprender a fazer arranjo. Eu assistia, era o programa de Hebe Camargo, dia de segunda. A Hebe, ela adorava rosas, principalmente colombianas, que são grandes. E tinha cada arranjo lindo no cenário lá dela, assim, no auge, próximo do sofá. E aí toda segunda eu sentava na frente da televisão para assistir a Hebe, para poder ter inspiração para fazer os arranjos da festa. E aí foi um sucesso. E de lá para cá gostei e tento sempre cada vez mais me aperfeiçoar. Às vezes tem pessoas que dizem, você vai para a Olambra de novo, vai fazer o que lá? Você já sabe tudo, ninguém nunca sabe tudo. E a gente sempre acaba aprendendo algo em cada curso que a gente faz ou em cada curso que a gente dá. Inclusive a gente teve a primeira turma agora em outubro aqui em Aracaju, do curso básico de arte floral. Graças a Deus foi um sucesso. Tem até alguns alunos que estão por aí. Já gravamos um curso online, em breve vamos ter um curso online de arte floral também. Já foi editado, já está na fase de tráfego, então em breve a gente vai fazer o lançamento. E graças a Deus, quando essa pandemia passar, a gente vai rodar o Brasil dando o curso. Eu creio. Então veja só, se eu tivesse folhagem, a primeira coisa que eu iria fazer é o chamado forração de base. Eu encaixei aqui a espuma no meu vaso, eu vim agora com folhagem e ia cobrir toda essa parte de baixo da espuma. Eu vou tentar aproveitar até essa folhagem aqui do hipérico. Olha. Eu vou fazer aqui uns cortes e vou fazer essa forração com ela. Inclusive, assim, uma folhagem super resistente que dá para você utilizar tranquilo, tá? Ela não murcha. Porque às vezes tem folhagens que tendem a murchar. Então, outra dica que eu te dou, faça testes. De repente você vem aqui no Chica, você vê ali umas plantas legais, outras ali, diz, eu quero utilizar aquilo para fazer a decoração lá da ceia de Natal. E aí, se você deixa para fazer só no dia, corre o risco de quando você coloca no vasinho, depois ela está toda murcha. Então, tipo, 2 dias antes, você tire o galho que você quer utilizar, coloca no vaso de água, fica observando se ela murcha, se ela não murcha, porque aí, caso ela não murche, então tá ok para você utilizar para sua decoração. Mas se por um acaso ela murchou, ela não vai servir. Então você aproveita e já retira e já tenta comprar algo que seja duradouro, tá?
Porque assim, o ideal é que nem tudo você compra. Às vezes eu vou na casa de minha mãe, o quintal dela tem muita planta, às vezes eu fico catando das plantas dela para botar nos arranjos, nas decorações. Vou no sítio de minha irmã, saio catando coisas no coqueiro, inventando. Recentemente eu inventei uma moda de fazer até umas flores umas flores com folha desidratada. Então eu peguei aquelas folhas de cajueiro seca no chão e aí fiz umas flores, utilizei até para decoração de um arco no casamento. Ficou super legal. Como a noiva queria muita coisa desidratada, que está na moda, aí a gente acabou utilizando essas folhas que eu fiz com folha de cajueiro. Porque assim, tá tudo tão muito caro, se a gente for comprar tudo, o lucro fica muito pequeno. Então a gente tem que usar a criatividade. E como bom brasileiro, temos que ser criativos. Mas aqui eu poderia estar utilizando tuia, poderia estar utilizando murta, poderia estar utilizando ruscos, qualquer um outro tipo de folhagem. E aí eu estou fazendo a forração de base, que é essa técnica aqui. Aqui eu já vou colocar até alguns com itérico, não tem problema. Mas eu poderia utilizar só flor, não tem problema. Aqui eles chamam de pinheiro-limão também, né? Plantada, ela dura bem. Então ela está perguntando da questão da durabilidade da poinsettia, que é aquela chamada bico de papagaio. Que é essa flor aqui, só que vermelha, que geralmente tem no supermercado plantada. Ela já tem até outras cores, tá? Já tem rosa e tem também branca. E aí ela tem uma durabilidade boa. Porém, plantada no vasinho. Quando você corta para colocar num arranjo tipo esse, a durabilidade dela é pequena, no máximo 24 horas. Eu boto no vasinho. Olha, nesse arranjo eu vou estar utilizando 2 velas. Então eu fui lá nas Casas da Oliveira, peguei umas velinhas. E aí eu vou colocar 2 velas aqui laterais. E toda vez que a gente utiliza vela, a vela tem que ser acesa. Não pode ser enfeite. Ah, tá aqui o arranjo com vela, deixa apagado para não gastar minha vela. Não pode. Então, colocou vela, vai lá e acende durante o evento. E a primeira flor que eu vou colocar, ela vai definir a altura do meu arranjo. Então, olha, meu arranjo, o máximo que ele vai ter de altura vai ser esse. Você está construindo da base até a... Quando a gente fala na arte floral de proporção, e quando eu utilizo uma base tipo essa, o meu arranjo ele pode ter uma vez, no máximo, 1,5 vezes a altura da minha base. Então, digamos que essa base ela tem 10 centímetros, então o meu arranjo poderia ter 20 mais 10 ou 15, 25. E aí, às vezes, eu até no curso mostrei umas fotos que aí eu fico olhando na internet lá do pessoal. Tipo, tem muita gente boa em Aracaju que trabalha com flores, que faz arranjos bonitos. Tem, mas às vezes as pessoas não têm proporção. Eu vejo às vezes uma decoração que tem lá um vaso dessa altura, um arranjo desse tamanho, que de repente na foto você não vê o vaso. E aí cadê a proporção? Dá aquela sensação de desequilíbrio, que vai cair, e aí não está correto. E na maioria das vezes é porque as pessoas elas não se capacitam. Tipo, às vezes assiste a algum curso, alguma palestra, alguma coisa, já acha que é dono do saber, não é?
E toda vez que eu for trabalhar com a flor para espetar na espuma, o ideal é que eu corte em bicel. Que é aquele corte trifacetado, parecendo a ponta de uma agulha que você vai lá no hospital, na farmácia, tomar uma injeção. Esse corte ele vai facilitar a penetração da flor na espuma, bem como eu vou ter uma área maior de absorção para que a flor possa beber água. E teve uma cliente, uma decoradora, que comprou umas flores em São Paulo, veio aéreo, e quando as flores chegaram na quinta, o casamento no sábado, que eu cheguei na casa dela, do jeito que ela pegou no aeroporto, estavam as caixas lá, tudo fechado. Aí quando começou a tirar as flores, a grande maioria tudo murcha. Aí eu, mulher, pelo amor de Deus, arranje balde o mais rápido possível, vamos botar água. E aí fui cortando as flores, botando na água, para elas se reidratarem, elas ficarem bonitas. E aí ela disse, eu não sabia que tem que colocar água. Se você tomou água de quinta para cá, ela, Bibi, essa flor também precisa. E sem contar que tipo, ela não está num vaso, ela não está plantada na terra. Se ela está desse jeito, a gente chama flor de corte. Ela já foi cortada. Então, obrigatoriamente, ela tem que ser mantida na água. Então, a primeira coisa quando você compra, se você vai fazer o arranjo no sábado para o Natal, e você pega na sexta no distribuidor, porque você já quer adiantar, para de repente no sábado ficar com mais tempo para fazer cabelo, terminar a ceia, aquele tipo de coisa, quando chegar, corte e coloque na água. Mesmo vindo do distribuidor. Porque quando a gente recebe, olha, aqui ela já está tipo pretinha, a parte de baixo. Olha a diferença de cor dessa para essa que eu cortei. Então aqui a gente diz que ela já está selada, então provavelmente ela não bebe mais água. Então não adianta eu pegar o pacote de rosas que eu comprei lá na Terra Viva, chegar em casa, empurrar na água e achar que ela vai beber água. Então eu teria que pegar uma tesoura ou a faquinha, cortar pelo menos 2 centímetros da haste, e aí a gente vai ter, olha, as hastes branquinhas e elas vão beber água. O mesmo é tipo esses buquezinhos. Você fez o buquezinho, ele vai durar 7 dias, vai, mas desde que você troque a água e que você corte a haste no dia que você trocar a água. Porque senão ele vai selar da mesma forma que essas estavam seladas e elas não vão beber água. Então agora eu vou determinar a amplitude do meu arranjo. Olha, essa base ela tem em média 30 centímetros. Eu estou colocando mais em média 10 centímetros de flor de um lado e do outro. Então meu arranjo vai ficar mais ou menos com uns 45, 50 centímetros de extensão, tá? E aí eu vou colocando mais algumas aqui próxima à base. Não precisa ser muito longa. Coloca aqui mais outra. E aí a gente vai construindo o arranjo. Agora eu vou colocar outras aqui na lateral. E de preferência, fica uma dica, utilize as flores mais sensíveis por último. Tipo, a astromélia ela é super sensível. Se eu já vier aqui começar a colocar a astromélia, de repente quando eu topar ela pode quebrar. E aí depois ela vai estar no final, de repente, toda quebrada. Então deixe para colocar essas por último. E aí vou colocar aqui mais umas, ó, já nessa outra posição. E aí vamos colocando aqui mais umas nessa outra parte. E eu já vou dar uma virada para vocês verem como ficou. Olha, aqui é a base do meu arranjo. Então eu tenho a mesma quantidade de flor que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, tá? E essas outras rosas que me restam, eu vou distribuir elas bem aqui ao centro.
já para dar um certo preenchimento. E aí você pode colocar umas mais altas, umas um pouco mais baixas. Isso vai dar até uma certa curiosidade para a pessoa que vai sentar à mesa, para a pessoa que vai observar seu arranjo. E que às vezes você não precisa deixar aquela coisa tudo na mesma altura, bem chapadinho. Você pode brincar com essas alturas. E eu gosto de finalizar toda a quantidade que eu tenho de uma flor. Então, tipo, eu comecei com rosa. Então, o ideal é que eu já distribua todas as rosas que eu tenho. E aqui, olha, eu distribuí todas as rosas na minha composição. Vou colocar algumas astroemérias vermelhas. E ali trouxe aqui umas brancas, depois eu intercalo aqui algumas. E aí já vou fazendo até um próprio fechamento com as astromélias. Então, é necessário ter folhagem para fazer um arranjo? Não necessariamente. E eu lembro que quando eu dei o primeiro curso de flores aqui em Aracaju, em 2016, teve uma das alunas que disse: ah, professor, tem uma pessoa que faz meus arranjos e ela disse que obrigatoriamente todo arranjo tem que ter flor, ou tem que ter folha. Isso depende de quanto seu cliente tem para gastar. Se seu cliente ele tem uma verba boa, então não necessariamente você precisa usar folhagem. E aí eu até tinha lá um arranjo montado que eu tinha feito com rosas, só de rosas. E aí fui, mostrei a ela, comecei a desmontar o arranjo. Eu disse: olha, se você percebe, esse arranjo ele não tem nenhuma folhagem. Olha, coloquei as astromérias vermelhas. Vou utilizar aqui um pacote desse que ele trouxe, da branca. Você já tá ali com a reguinha medindo na corta. Às vezes eu faço isso, eu corto muito. Aí a pauta. E aí vamos intercalar. Mas o branco tem um chão. Dá uma farinha. Olha, ela quebra com facilidade. Quebrou, infelizmente, você tem que jogar, tá? Aí a branca. Vamos colocando aqui mais uma. Olha, flor, depois da pandemia, ela dobrou de preço. Então, assim, não tá barato. Astroeméria, que era uma flor baratinha, você comprava de 15, 20 reais o pacote, está em média R$35. Rosa, teve uma época que chegou de R$110. E assim, preços que antes a gente via que eram praticados, tipo Dia dos Namorados, Dia Internacional da Mulher, geralmente flor também fica um pouco cara. Mas agora, nessa época, depois da pandemia, e eu lembro que quando a pandemia estava no auge, eu estive em São Paulo e conversando com alguns fornecedores de lá, e eles até disseram, tipo, olha, próximo ano, quando a pandemia estiver acabando, o flor vai dar uma reviravolta. Porque assim, os eventos vão voltar, muitos produtores quebraram com a pandemia, outros mudaram de ramo, não quero mais produzir flor. Porque assim, chega ao ponto de colheita da flor, se você não colhe é lixo. E aí teve uma época que eles perderam muito, principalmente quando fechou tudo, né? E aí ele disse, vai chegar um momento que vai voltar os eventos e que não vai ter flor para suprir o mercado. E o preço sobe. E teve uma época dessa que a rosa estava um absurdo, 120, 150 reais. E aí, para você ter ideia, eu tive uma cliente que ia casar em novembro, o orçamento dela tinha dado 2.150, a parte de flor.
Quando foi, depois ela adiou para abril, de abril para setembro. Em setembro, o mesmo orçamento dela, a mesma lista de flor foi para 3.150. R$ 2.100 a mais no valor. Então, olha, só para finalizar, a gente vai estar colocando agora o hipérico, o cafezinho, tá? O bom do hipérico, que dá para você reaproveitar, tipo assim, 3 dias, 4 dias depois, as rosas já não estão boas, a astromélia também não está mais boa, você joga fora, mas o hipérico você pode guardar e utilizar ele desidratado. E aí alguém sabe a técnica de desidratação de flor em casa? Você pode botar ela de cabeça para baixo, né? Então, às vezes até a própria rosa eu desidrato. Você coloca de ponta cabeça no varal, não precisa ser no sol, pode deixar quem mora em apartamento na área de serviço. Às vezes o vasculhante do meu apartamento na área de serviço está cheio de flor pendurado, secando. E às vezes eu tenho até um varal daquele de chão que eu coloco para também ir secando. E aí ela começa a secar, e aí depois você começa a usar ela desidratada. Sim. Eucalipto, ruscos, eu costumo utilizar muito elas até desidratada, tá? Eu comprei um rosto. Então agora você vai, já finalizando, olha, colocando o hipérico, o cafezinho distribuído na composição do arranjo. Esse tipo de arranjo, quando acender a vela, a gente não vai precisar ficar preocupado se vai pegar fogo ou não, porque ele não vai incendiar aqui a flor, não queima, então fica tranquilo. E de repente, quando ele chegar próximo da flor, você pode apagar. Se você não quiser ter um susto. Então, olha, é uma composição simples, prática, que dá para vocês replicarem algo parecido e construírem em casa para a ceia de Natal de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida? E aí, olha, está pronto o nosso centro de mesa. Obrigado. E aí ontem eu estive lá na Home Decor e vi lindo esse... Eu tenho dele, ele é lindo. Essas bolinhas, olha. Tem anjinho, tem bolinha. E de repente dá para você dar um tchan a mais aqui no arranjo. Então a gente pode mesclar. Ano passado eu construí aqui um arranjo que a gente colocou bola de Natal. Você pode também colocar bola. Você pega aquela parte que pendura na árvore, pega um palito de churrasco, pode colocar cola quente, passar um arame e vir colocar aqui algumas bolas. Pode estar utilizando fruta. Eu não quero comprar flor que está muito caro, eu vou comprar só um pacote de rosa. Eu posso trabalhar com maçãs, seja vermelha, seja verde. Posso trabalhar aqui também com ameixa, fica legal. E aí por Réveillon vocês já podem colocar uva, limão siciliano e colocando outras coisas para fazer essa composição. E aí, tipo, a minha decoração vai ser com rosa. Eu posso botar umas bolas rosa aqui, sem problema. Não necessariamente tem que ser só vermelho. E aí a gente vai colocar aqui as bolinhas. Elas acendem. E olha o arranjo com as bolinhas assim. Ele fica lindo, tá? Gostaram dessa proposta? Linda.